Há 2 anos, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que os cartórios de todo o país devem realizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Uma vitória para os casais homoafetivos. Andressa e Diane não escondem a felicidade. No fim do mês, elas comemoram bodas de papel pelos 2 anos de casadas. A união foi registrada em muitas fotos, que mostram momentos da cerimônia no civil e da festa de casamento. Uma vitória, com certeza, uma conquista de ter reconhecido uma coisa que já existia. A gente estava juntas há um tempo, mas a gente conhece pessoas que estavam juntas há muito mais tempo, que já vivia como um casal casado, como um casamento, mas não tinha reconhecido, não podia, por exemplo, ter o plano de saúde, do cônjuge, de dependentes, de assinar as coisas como casados. Para essas pessoas, eu imagino, então, o quão importante foi isso. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo só foi legalmente aceito depois que os cartórios foram obrigados a celebrar a união civil e também a converter a união estável homoafetiva em casamento. A decisão que garante os direitos homoafetivos foi do Conselho Nacional de Justiça e completou 2 anos nesse mês. E os números de registros estão crescendo desde a implantação da norma. Os cartórios brasileiros registraram 3.700 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Antes da resolução, os casais precisavam acionar a justiça para terem os direitos reconhecidos. Em 2011, o STF decidiu pela constitucionalidade da união estável. De acordo com dados de 2014 do IBGE, desde que foi aprovada a resolução, o estado de São Paulo liderou o ranking com 1.945 registros. Desses, 1.048 foram entre mulheres e 897 entre homens. Em seguida veio o Rio de Janeiro com 211 casamentos e Minas Gerais com 209. Nos últimos 2 anos, dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil apontam que na capital do país foram feitos 245 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. No norte do país, a média anual chega a 10 uniões. A conselheira do CNJ, Ana Maria Amarante, lembra que se algum cartório se recusar a celebrar um serviço que é prestado em caráter particular, mas que possui natureza pública, o interessado poderá levar o caso ao juiz. A conselheira diz que, do ponto de vista jurídico, não há mais questionamentos. Por isso, a conquista é definitiva. Essa resolução, ela partiu exatamente da valoração dada na ação na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 132, que foi do Rio de Janeiro, e na ADI, aqui do Distrito Federal, a 4277, que reconheceu a inconstitucionalidade dessa distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoa do mesmo sexo. Para Diane, a certidão de casamento é uma vitória que resulta em outras conquistas. Cada vez está ficando mais comum e as pessoas estão casando. Eu tenho visto que tem mais pessoas casando e acho que tem sido positivo. Para falar mais sobre os direitos dos casais homoafetivos, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a advogada Suzana Bruno. Doutora Suzana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. O que diz essa norma do CNJ, doutora? Bom, a resolução 175 do CNJ, ela estabelece a viabilidade da transformação da união homoafetiva em casamento, ou então o casal homoafetivo ele pode partir direto para o casamento sem passar pela união estável primeiro. Antes da existência, os cartórios tinham a opção de casar ou não casar? Tinha. Na verdade, a gente conduzia essa relação apenas até a união estável. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer valer o direito desse casal em contrair um matrimônio. A partir da edição da Resolução 75 do CNJ, a gente passou a ter a obrigatoriedade dos cartórios em celebrar esse matrimônio. Hoje, como é que se dá esse trâmite? Qual é o procedimento para os casais que têm interesse de se casar?
Como se casal heteroafetivo fosse. Procura um cartório, né, de registro civil de pessoas naturais, vai passar por todo aquele procedimento normal, natural, para contrair as núpcias. Né? Então, a gente vai ter proclamas, vai ter uma série de documentos que devem ser apresentados por esse casal e o casamento ele acontece normalmente. É oneroso? Para quem tem condição de pagar, sim, mas ele pode ser gratuito. Certo. E é relativamente rápido esse procedimento? Olha, as pessoas falam que é mais fácil divorciar do que casar, né? Mas é que eu falo que não observa o quanto que o cartório trabalha para que para que essas pessoas tenham a permissão para contrair as núpcias, né? Demora em torno de uns 2 meses. Pensando na possibilidade de algum cartório se negar a realizar o casamento, o que pode acontecer com o estabelecimento? Bom, como a pessoa deve se comportar em relação a uma negativa dessa também? Essa pessoa ela deve procurar o Tribunal de Justiça, porque todo cartório ele é vinculado ao Tribunal de Justiça, a corregedoria do Tribunal de Justiça, né, local do Estado ou aqui do Distrito Federal. Então, deve procurar a Corregedoria Geral de Justiça do tribunal que esse cartório é vinculado, fazer a denúncia para que haja a instauração de um procedimento administrativo, né, que seja apurada a responsabilidade do funcionário do cartório e que seja dado o direito a esse casal de contrair o matrimônio. Com essa regulação do CNJ, quais foram os benefícios que os casais homossexuais receberam para o casamento civil? Bom, o casal heteroafetivo, homoafetivo hoje, ele tem os mesmos direitos que um casal heteroafetivo. Então, vem a questão da possibilidade de estabelecer qual vai ser o regime de bens que vai disciplinar essa relação conjugal, como é que vai ser feito o testamento ou não em benefício, né, do cônjuge sobrevivente, a questão dos filhos. Então, é um casamento como outro qualquer. Perfeito. Doutora Suzana, eu vou pedir que a senhora fique mais um tempo com a gente aqui na bancada. No próximo bloco, a gente ainda volta com esse assunto. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, segunda edição, a advogada Suzana Bruno. Doutora Suzana, com essa resolução do CNJ, a senhora acha que a questão da união homoafetiva já está bem resolvida ou seria interessante termos uma lei específica sobre essa questão? Bom, a resolução 75 do CNJ, ela trouxe uma inovação muito grande, né? E já estabeleceu, pelo menos, uma certa pacificação de um direito que era há muito tempo pleiteado pelos casais homoafetivos. Agora, a gente tem que entender o seguinte, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, a LINDB, ela coloca que só uma lei ela é capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Então, haveria necessidade da gente ter a criação de uma lei, até mesmo para poder disciplinar assuntos que vão vir por conta desse casamento, né? A relação homoafetiva, o matrimônio das pessoas homoafetivas, essa relação ela não vai findar aí. Então, a gente tem que trabalhar a questão do divórcio, né? A questão quem seriam as pessoas a serem consideradas homoafetivas, já que a gente tem herança, guarda, a questão previdenciária. Então, a gente ainda enfrenta alguns questionamentos, alguns obstáculos que somente a resolução 75 do CNJ ela não vai ser capaz de resolver. Então, haveria necessidade, sim, da gente ter uma legislação trabalhando, regulamentando a união homoafetiva. Essa legislação, qual é a tendência? Como ela deve tratar a questão? Ela deve ser mais ampla? Porque nós tínhamos até pouco tempo que o casamento era uma união entre um homem e uma mulher. Hoje pode ser entre um homem, uma mulher e uma mulher. Mas nós temos mais outras opções, como, por exemplo, a polifamília. Essa legislação, ela já vem mais ampla? Não, inclusive a questão do poliamor, né, que é tratado pelo Estatuto das Famílias, que está em tramitação, ela não é assambarcada pela Resolução 75. Na verdade, quando a gente fala do poliamor, a gente vê até mesmo se o novo Código de Processo Civil ele está preparado para lidar com esse tipo de ação quando ele tem artigos próprios falando de ações de família.
né? Então, a gente tem que observar o seguinte, que as relações familiares, elas vão se modificando a cada dia. E o direito brasileiro, ele não vem acompanhando esse tipo de modificação, né? Hoje, a gente já trabalha através de uma ideia de projeto de lei por iniciativa popular, ao Estatuto da Diversidade Sexual. Então, se antes a gente falava dos gays e das lésbicas, hoje a gente já fala do LGBTI, que seriam os intersexuais. Então, o direito brasileiro, ele ainda não está preparado para lidar com todas essas relações familiares que estão surgindo a cada dia. Como é que nós estamos em relação a outros países da América do Sul, por exemplo? Ainda um pouquinho atrás. Mesmo? Né? Sim, a gente ainda tem um certo retrocesso. Agora, legislativo, o que a gente observa é que os tribunais brasileiros, ele vem fazendo às vezes da ausência de legislação. Né? Então, como a gente não tem legislação disciplinando as relações familiares, essas novas relações familiares, os tribunais de justiça ele vem fazendo às vezes e vem utilizando meios, né, jurídicos, legais, que são permitidos para que venha a prestar a tutela jurisdicional a esses casais. Doutora Suzana, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.